Olá, pessoal! Bem-vindos ao podcast da Rádio UFSJ. Eu sou a Laura Bretas. Eu sou a Lívia Moreira. Eu sou a Maria Luísa Maia e somos estudantes de jornalismo da UFSJ. O tema de hoje é a terceira edição do Simpósio Nacional de Comunicação Política e o primeiro Simpósio Internacional de Comunicação Política, Plataformas e Desinformação. Vamos discutir a mesa Plataformas, Mediatização e Desinformação, que é a primeira participação internacional do evento. Esse simpósio é organizado desde 2019, com parceria da Unip, UFJF e UFSJ, além da contribuição de ex-alunos do curso de jornalismo. A mesa foi mediada pela professora Carla Montuori, da Unip, com a colaboração de professores da Itália, Espanha e Brasil, discutindo o avanço da extrema-direita na Europa. O primeiro palestrante, professor Francisco Seda, da Universidade de Cagliari, falou sobre as fases democráticas da política europeia. São elas, a representativa, a do espetáculo e a das redes sociais. Na democracia representativa, os políticos se afastam do povo, criando espaço para outsiders, ou seja, figuras populares que não possuem experiência política. Assim como Pablo Marçal no Brasil. Segundo Seda, essas figuras populares ganham força nas redes, compartilhando sentimentos e desejos do público. Na fala a seguir, ele explica mais sobre o tema. Figuras que vêm do mundo empresarial, do mundo esportivo ou do entretenimento. Trata-se de uma política televisiva. Pessoas que não são pertencentes ao povo, mas são populares, famosas e vencedoras, buscam obter consenso atuando por um público de espectadores. E atuam como os seus espectadores, encenando sentimentos, necessidades, desejos e também sonhos da gente comum. A democracia das redes sociais, das redes digitais, mistura totalmente as esferas da política e da vida cotidiana. Em teoria, nessa situação, que é a situação que estamos vivendo, qualquer pessoa comum pode se tornar líder político quase do nada, sem necessidade de um aprendizado específico. Ele evidenciou que hoje qualquer pessoa pode se tornar líder político, mesmo sem preparo. Seda utiliza como exemplo Fides Piano, youtuber de 24 anos, eleito deputado do Chipre. Fides se destacou com um discurso simples e próximo ao povo, utilizando o conceito de grito. O professor explica que essa estratégia simboliza a rejeição ao Estado atual e o desejo de revolução, que é explorado por políticos populistas. No áudio que você ouvirá, ele desenvolve essa ideia com mais detalhes. O grito é a quintessência do que em italiano se chama sparata, que não por acaso remete à ideia de um disparo de arma de fogo e que foi amplamente explorada por muitos capitães da política populista, acostumados a serem vistos com armas em mãos ou a fazerem o gesto de uma pistola, enquanto orgulhosamente davam vazão a uma linguagem politicamente incorreta. Na prática, essa comunicação mistura provocação e ironia. Ele deu o exemplo de Salvini, político italiano que utiliza emojis para suavizar declarações polêmicas, desafiando o politicamente correto. E é interessante pensar nesse exemplo que a Maria Luísa nos traz e adaptar para a nossa realidade. Na campanha do Bolsonaro, ele usou certas estratégias que romantizaram a violência a partir de gestos e discursos. Já no poder, ele adaptou sua linguagem para manter o apoio popular. Seda finalizou sua fala destacando que os políticos controlam a comunicação, misturando contradições para atrair diferentes públicos que, ao final, votarão no mesmo candidato. Depois de Seda, foi a vez do professor Paulo Demuro, da Universidade Mackenzie. Ele falou sobre a desinformação nas redes sociais, baseando-se nos estudos do linguista Julian Grimes. Confira o que ele disse. O que estou me propondo aqui a fazer é identificar alguns traços, distintivos, enunciativos, discursivos, claramente, da desinformação contemporânea promovida, promulgada, difundida pelas redes sociais. Demuro explicou como as plataformas digitais criam um comportamento social e como a desinformação se fortalece nesse ambiente, podendo afetar a democracia. Ele também destaca como essas mudanças no discurso, feitas pelo uso explícito da primeira pessoa,
e promovidas por redes como o Facebook, geram diferenças no que é compartilhado pelos usuários das mídias. O professor comenta. Quando o Facebook surge no começo, ele fala em terceira pessoa, ele pergunta o que o Paulo pensa hoje, né? E em um dado momento, lá pelos anos de 2010, isso muda. Ele começa a falar com a gente, né, no tu, numa relação eu e tu. O que você está pensando agora? Ou seja, como se ele fosse um eu e como se nós fôssemos um tu. Então essa é uma mudança radical. Isso passa a ocorrer também em outros meios. A mesma lógica utilizada muitas vezes pelo Bolsonaro, como por exemplo, durante a pandemia, quando ele dizia que a Covid-19 era uma gripezinha, porque ele tinha se infectado e não tinha acontecido nada. E se tinha sido uma gripezinha para ele, ia ser o mesmo para todos. A professora Eva Campos, da Universidade Complutense de Madrid, finaliza a mesa falando sobre a extrema-direita na Espanha. Ela argumenta que o país nunca foi uma resistência à ultradireita. Na realidade, sempre teve raízes conservadoras profundas. Ela explica que o Vox, um partido de ultradireita criado após a divisão do Partido Popular, soube usar redes sociais e a inteligência artificial para crescer. Ele utiliza influenciadores digitais e outras estratégias para espalhar suas ideias e conquistar eleitores. Na última eleição, em 2023, passou a ocupar 33 assentos no parlamento, sendo o terceiro colocado entre os partidos. Por fim, Eva destacou que o Vox está passando por mudanças e pode se reaproximar do Partido Popular, além de comparar o fenômeno dos outsiders com o partido. Confira o que a professora destacou sobre essa questão. Nos comentários, algumas das pessoas estavam a falar dos outsiders. Em Espanha, Vox não pode compreender-se como um fenômeno de outsiders, não. Vox é uma divisão clara do Partido Popular. Surge a partir de uma plataforma que se chamava Reconversão, que defendia o fim destes autogovernos regionais e que eram muito críticos com o governo do Partido Popular. Por isso, eles são uma divisão. A este Partido Popular, eles chamavam uma direitinha covarde. No episódio de hoje, falamos sobre como as redes sociais transformam a comunicação política, favorecendo a ascensão de figuras populistas e do uso da desinformação. Isso traz desafios ao jornalismo, que precisa se adaptar para combater notícias falsas e fortalecer o debate público, além de constantemente se atualizar sobre as estratégias políticas da ultradireita. As mídias sociais, ao mesmo tempo em que conectam, também criam bolhas que distanciam a troca de ideias. Os exemplos da Europa e do Brasil mostram como é essencial entender essas transformações e buscar formas de preservar a democracia. Finalizamos este episódio por aqui. Obrigada por acompanhar o podcast da Rádio UFSJ. Eu sou a Laura Bretas. Eu sou Lívia Moreira. Eu sou a Maria Luísa Maia. Até a próxima. Locução e roteiro por Laura Bretas, Lívia Moreira e Maria Luísa Maia. Edição de áudio por Juliana Russano. Edição de texto por Luísa Ferraz e Malu Valuar. Técnico Bruno Caputo. Supervisão por Luciene Toffoli.